Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Então vamos agradecer a Deus por Ele ter trazido nós aqui mais uma vez nesse local. E que o dia vai passando, o ano vai passando, já está quase no meio do ano. Vai passando, nós vamos ficando mais velhos. E cada vez que passa, nós estamos mais perto da morte. Então, quero agradecer a Deus que ontem, acho que foi antes de ontem, eu já até esqueci já. Foi antes de ontem. Aí eu estava aí estudando, e o celular acendeu. Eu vi já a foto do advogado lá, falei, agora orando a Deus, porque olha, os irmãos, desse sentido, esses últimos dias, vem orando a Deus, pedindo a Deus, se fosse da vontade dele, mas olha, fazendo a caminhada, orando sobre essa aposentadoria, se fosse da vontade de Deus, que Deus permitisse, orando a favor do Ivan e os demais, oração, família, que costumava orar. Aí vi que assim aí, e orei ainda a Deus, ainda pedi uma mulher, o advogado Rosemir, ele gravou um áudio para a mulher, ora antes de abrir, já orei. Aí ele gravou o áudio e mandou tudo. Pastor Sebastião, o senhor já está aposentado, quero te dar comunicar ao senhor, o senhor está aposentado, só aguardar agora a cartinha. Amanhã eu te ligo, e amanhã eu te ligo para explicar certinho. Aí eu peguei, eu já abri a coisa que ele mandou, eu já vi lá. Né? Aí depois tem um envelopinho assim, no 99 em preta vermelho. Aí eu cliquei lá e já era o que o INSS tinha escrito já, né? Que ia guardar a cartinha, né, que vem. Aí tudo, já mandei pro L também lá, né? Semana comunicando com eles. Aí daqui, que eu comuniquei a ninguém, foi para o São Paulo. Ficou feliz, né? E batendo, né? Quando deu isso, né? Chegou a idade eu passei. Mas quando chegou aos 15 anos, olha, é bom a pessoa contribuir. Se eu não contribuir, eu já vi como contribuir quando eu cheguei, eu esperei passar o seguro-desemprego, achava que não podia, né? Aí falou, o senhor não precisa mais recolher o INSS, aí vai chegar pagamento, o senhor vai receber, vai no começo do mês, aí o atrasado depois vai sair aí vai ter o atrasado que vai sair depois. Aí falou do banco mais próximo da sua casa, eu lembrei, é o Bradesco, né? Aí depois o senhor pode fazer portabilidade, quando de preferência e tal. Então, guardando, agradecer a Deus, não Paulo ter escutado ele orar em favor disso aqui, público, né? Com o Daniel também. O Carito também, estou orando até aqui também, vem orando ele também, aposentado, não faltou o Ivan. Aí vai minha caçula, né? Também não demora. Então, isso aí, nós vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, que nós estamos aqui para estudar um pouco da Tua palavra. Tu nos domina a nossa mente, principalmente a minha, nós todos possamos sair essa hora que passar aqui junto, em comunhão, igreja com os irmãos, possamos falar de Ti, louvar a Ti, e Tu nos ajude nisso, agradecendo essa dádiva tão grande da salvação, que ninguém merece, tudo por graça que Tu nos oferece, custou muito caro, que foi o precioso sangue do Teu Filho, imaculado, quando Ele entregou na cruz em nosso lugar, pagando o nosso pecado. E agradeço a Ti mais uma vez também, sobre a aposentadoria, que Tu nos ensina como usá-lo,
pedimos a Ti, peço sabedoria, peço em favor desta igreja também, e pedimos em favor dos demais. E em nome da Tua família, de nossos filhos também, nossos irmãos sanguíneos, e as igrejas também, cada local, as de perto, as de longe, que também pregam a Tua palavra. Pedimos em favor deles, dos governantes, do povo desta cidade, do mundo todo, né? E do povo que está sofrendo lá no sul também, sabendo que Tu é Deus de todos. Por Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos cantar o hino aquele da fatura 114 e o 67. Começar por 314. Irmã, irmão, se consegue sempre pegar o almoço da piscina, como é que está? Está forçado, você vai falar. Só pode pegar aí o sol e o lá dentro.
maior, se torna Mi maior. Tá certo. 167.
Amém. Então vocês abrem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, estudando Atos dos Apóstolos. Quarta-feira passada nós fomos até o capítulo 18, até o versículo 25. Paramos ali, aqui. Atos dos Apóstolos, à frente do Evangelho de João. Atos, porque Romanos, Atos dos Apóstolos. Quer dizer, acontecimento dos apóstolos. Está aqui registrado tudo.
Todos acharam? Espero que sim. Como diz o advogado lá, Rosemiro. Tudo bem? Espero que sim. Então vamos ler o versículo 25, falando aqui, mas terminando, falando de Apolo. Né? Olha, falando dele, ó. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Eu já vi naquele dia, que ele já não conhecia o apóstolo Paulo. Ele conhecia, porque não era todos os pregadores, ou todos os pastores que conhecem toda a Bíblia. Eles vão conhecer tudo bem quando eles estiverem lá. É aqui, de acordo com o esforço de cada um, a memória de cada um. Então ele instruía no caminho do Senhor. Isso não é difícil. A gente ensinar, instruir a igreja, ou um amigo, ou um irmão, seja quem for. Instrua ele como andar no caminho do Senhor. Para andar no caminho do Senhor, tem que ter Jesus. Fora de Jesus, não vai andar no caminho do Senhor. Pode ser religioso, pode ser o que for. Ele deve ter Cristo. Então, ele fala aqui, ó. Ele era instruído no caminho do Senhor. Ele sabia, ele era eloquente para falar. Então, e fervoroso de espírito. Você vê que o espírito aqui está minúsculo, na outra não sei, na outra lá, né? Mas não é o Espírito Santo. Quer dizer, o espírito dele, né? Ele era fervoroso, falava e ensinava diligentemente. Irmão, diligentemente. Ele ensinava com aquele zelo que ele tinha as coisas do Senhor. Então ele falava das coisas do Senhor, mas conhecendo somente o batismo de João. Então, agora quando chega no 26, ele, quer dizer, Apolo, fala assim, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então eles declararam mais precisamente como era o caminho de Deus. Então, esse Apolo aqui, ele apresentava tudo que havia na providência do caminho de Deus. Tudo que tinha no caminho de Deus, quando seguia o caminho de Deus, tudo que estava ali, ele apresentava de todas as formas, para a pessoa servir a Cristo, andar no caminho de Deus, para salvar o homem de ir para o inferno. Quando pregamos o caminho de Deus, que é Jesus Cristo, é para livrar o indivíduo, aquela pessoa que está caminhando para o inferno. Ela tem chance, ela é uma perdida se morrer sem Cristo. Mas ela estando aqui nesse mundo, viva, ela está caminhando, caminho da perdição. Então, mas precisa então ele ficar preocupado, e assim nós também devem preocupar com a gente, os entes queridos, a família, os vizinhos, os amigos, quem Deus colocar na nossa frente. Olha, para salvar a pessoa de ir para o inferno, porque se ela morrer naquela situação, sem Cristo, ela vai para o inferno, não tem outra solução. E depois sair de lá não sai mais. É o resto da vida, é toda a eternidade. Então, e sem dúvida, ele pertence à salvação pela exclusiva graça de Deus por meio de Cristo Jesus, Filho de Deus. Ele falava isso. Né? Em outras palavras, toda a mensagem dele era pertencente à salvação. E a mensagem de hoje, por mais estudo que nós fizemos para a igreja, devemos, se tem visitante, tem que ter o estudo da salvação. Não é que vai falar para os irmãos sobre a salvação. Então, sobre a salvação, os irmãos vão mais valorizar mais, agradecer mais a Deus
pela nossa salvação, as dádivas que Ele nos dá, agradecer a Deus pela chuva, agradecer a Deus pelo calor, agradecer a Deus pela igreja. Nós não devemos abandonar a igreja de forma nenhuma, nós não devemos trocar a igreja por outra coisa, trocar o caminho por outra coisa, pensando que é melhor, e não é. Então aqui, ele fala da graça exclusiva, quer dizer que é só Jesus, Filho de Deus. O batismo em Cristo, em sua morte, o batismo do Espírito Santo. Quando eu falo batismo do Espírito Santo, todo crente tem, que foi batizado na morte. No momento que ele aceitou Jesus, ele foi batizado na morte, como diz em Romanos, capítulo 6, e Colossenses. Tem várias passagens. Então quer dizer que ele batizou. Então tem o Espírito Santo. Então, e o batismo na água é depois de batizado pelo Espírito Santo, ele vem em seguida, vai brotar aquele desejo de um batismo na água em obediência a ele que é Jesus, que ele disse, falou, ides, fazei discípulo, ó, primeiro faz discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a obediência a ele no que diz as Escrituras, é as Escrituras que diz. Por quê? Para dar testemunho. O batismo da água, para dar testemunho que ele morreu para aquela velha vida de pecado, sentido figurado, que ele já morreu antes, ele era um novo nascimento. Ele morreu para aquela velha vida de pecado, então ele vai dar o testemunho de sua salvação, que morreu e foi sepultado. Eu já morri para o mundo e já fui sepultado, agora vou mostrar visível, num sentido figurado, para fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, e vai passar por batismo nas águas. Não é batismo rantismo, não na cabeça ou esquerda, é nas águas, no rio, no lago, onde tem água, bastante água, mudança de água, piscina, etc. Então, e no versículo 27 diz assim, ó, querendo ele passar junto à Caia, o animaram os irmãos a escreverem aos discípulos que recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Quer dizer, pela graça de Cristo, pela graça de Deus, eles criam. Ele acreditava no que ele estava pregando. Olha, eles animaram os irmãos que iam e escreveram aos discípulos que recebessem. Esses um que vai indo, o qual tem chegado, aproveitou muitos que pela graça criam. Refere-se à Grécia, frente ao mar Egeu, e Corinto em particular. Veja só, irmãos, a competência nessa excelente mensagem deles. A mensagem não é a pessoa que é competente, ninguém de nós é competente. A mensagem que é competente, de quem está falando que é competente para salvar. Nós devemos ter competência, ter autoridade, com sinceridade, de trazer a mensagem como ela é. De um jeito ou de outro, para que entre na mente das pessoas, que as pessoas entendam. Então, a mensagem da graça, escreveram ao discípulo que recebessem, porque eles vão te pregar, ensinar esses a mensagem da graça, de que vem por meio de Cristo. A mensagem da graça, ela vem por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz. Então, morto na cruz. Por quê? Por nossos pecados. E nem ninguém mais salvaria se Jesus não morresse na cruz. Se ele não fizesse isso, olha, ninguém mais salvaria. Ninguém conseguiria. Estaria todo perdido. Mas Jesus morreu na cruz. Ele pagou os pecados.
O 28, o fim do capítulo aqui, 18. Porque, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Eles falavam com autoridade, com ousadia, sem vergonha, sem receio, sem medo, com grande veemência. A outra versão diz assim, ó, porque com grande poder, não poder deles, eles tinham um grande poder que Jesus, eles eram autorizados por Jesus, Jesus tinha enviado. Então, com o poder de Jesus, que é aquele grande poder na mensagem, quem tem poder é a mensagem, não é o pregador. O pregador, ele é apenas um simples instrumento. Ou tem o teclado, tem o violão. O teclado em si, ele está quieto aí. Ó. Aí vai depender da habilidade de quem vai usar ele. O teclado, ele é um instrumento. Pode usar ele para louvar a Deus, pode usar ele para louvar o mundo e fazer muito sucesso. O violão também. Quem vai usar o instrumento. O instrumento em si não é nada. Agora, no caso aqui, nós somos o instrumento. O instrumento que Deus vai usar cada um, conforme é a capacidade de cada um. É coisa do instrumento. O instrumento tem mais capacidade, tem mais volume de som, tem mais arranjo. Né? Então, é isso. Mais som, etc. Violão também. Então, essa outra versão diz aqui, ó, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras, como diz o apóstolo Carmo, esqueci, provando por A mais B, no meio das Escrituras, que Cristo é Jesus, que eles crucificaram, não crendo que Cristo, que aquele que estava crucificando, aquele Jesus, era Cristo, que era o Messias, que era o ungido de Deus. Como nação, estão esperando ainda o ungido de Deus. Eles não salvaram ainda. Tinha referência mais que provável quanto ao ministrar a sua palavra. Agora vamos entrar no capítulo 19, versículo 1. Olha o capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo, falando do Apolo, estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Se alguém vem aqui, irmãos, de fora, vai achar alguns discípulos. Pode vir no culto de amanhã, que é bastante fraco. Eu vejo as igrejas por aí reclamando também. A mulher está mais por dentro que tudo aquilo. As igrejas de Cristo, as igrejas verdadeiras, muitos estão afastando, não sei porquê. Deus já disse isso, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que isso não acontece conosco. Não pode deixar. Então, se chega alguém, alguns discípulos vai encontrar aqui. Ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Seja então. Então é por isso. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões, e Paulo andando, as regiões superiores, né, fora, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Mas eles eram deficientes em seu entendimento. Tem isso também, tem muito discípulo de Cristo que é deficiente. Um deficiente físico, ele não vai andar bem, ele não vai falar bem, porque é deficiente. Agora, que deficiente no entendimento. E nós devemos ser maduros, sãos no entendimento.
Não deixe, você tendo noção, entendimento, a falsa doutrina, o falso ensinamento não entra, porque você está protegido. Então você tem argumento para falar, você tem argumento para discordar, para ensinar. E para poder ensinar, tem que conhecer as Escrituras, tem que ser maduro na palavra de Deus, ouvir. Tem gente que tem uma memória tão boa que não precisa nem ler, ele ouve e grava bem. E eu já tenho dificuldade nisso. Então tem gente que ouve e passa para frente. Então, pois Paulo perguntava se receberia o Espírito Santo. Não. E eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. O 2 aqui, ó. Disse-lhes, Paulo diz, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando cresceis? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então ele estava bem deficiente. Isso é normal. Olha bem, isso mais de 2000 anos atrás. Hoje está avançado muito. Hoje tem Bíblia, é difícil ter uma casa que não tem Bíblia. Tem bastante Bíblia. Não estuda quem não quer. Tem Bíblia no celular. Tem Bíblia e áudio no celular. Tu vai ter que lá ver a leitura lento. Se não tem, para ficar ouvindo. Então ele disse aqui, ó. Paulo reconhece que essas pessoas, embora salvas, não é porque essa pessoa, se não conhece, ela não é salva. Ela é salva, mas ela não conhece tudo. Ela é salva, ela tem fé em Jesus, não é por você saber que vai salvar. Primeiro ele salva, então ele se salva e depois ele vai aprendendo. Tem muitos que têm um bom conhecimento, mas não tem Jesus Cristo. E ele não é salvo. Eles eram ignorantes sobre a doutrina do Espírito Santo. Não significa que não sabia da existência do Espírito Santo. Eles não entendiam sobre o Espírito Santo. Mas não estava consciente, eles não estavam. E tem muito nos dias de hoje que não está consciente bem. O que nós precisamos, o que a pessoa deve, é estar bem consciente com aquela certeza da fé. Tenho fé que Jesus morreu por mim, que Ele pagou os meus pecados, e eu creio nele, tenho a vida eterna. Tem que falar isso desembaraçado. Não pode falar lembra como o Ofélio falava, com batatinha quente na boca. Você fala qualquer pessoa que vem, não acredita na salvação eterna. Se pecar, pega a salvação. Se cometer adultério, pega a salvação. Seja o que for, a salvação é eterna. Só se não ter ela. Aí é outra coisa. Aí é a pessoa e Deus. Então, aqui eles... E que os crentes poderiam também, literalmente, ser batizados nele, no momento da salvação. Na pessoa, no momento da salvação, quando eu me converti, eu não sabia. Eu me converti, eu senti uma coisa diferente, fui lá em casa. Quando a Ivanífera veio, ela namorava o João Carlos, eu vou falar para a maioria sabe disso. Vieram almoçar em casa. Aí a Ivanífera tudo na mesa, eu ia ter feito uma leitura, uma coisa assada, estava uma delícia, sabe? Aí a Ney falou, tchau, sabe que deu um infarto do Ofélio? Aquilo me chegou. Porque eu visitava, mas não tinha. Eu falei das pelotadas aquele dia, quando eu fui achei graça, sabe? Foi mudar o modo de falar. Eu falei, quando eu recebia muita pelotada, pá, dá. Mas teve um que acertou na mosca, na cabeça, pá, matou. Aí acertou. Aí eu me prometi. Naquele momento eu sentia, no pensamento eu falei, ele não vai morrer. Se ele morrer, ele está salvo. A próxima vez que ele estiver pregando, que ele fazer o apelo, levanta a mão. Eu fiquei, não vi a hora.
Eles sentaram, com cirurgia, Ponte Safena 5 parece, né? Pregando e falou, ele fazia apelo. Era de manhã. Eu não esperei a hora acabar, não vi a hora acabar, eu levantei a mão. Estava no luzinho, o cara ia chorar. Porque esperava de mim aquilo. Aí daquela hora para eu senti uma coisa, eu não sabia onde eu estava jogando. Tá? E ali eu vim, mas eu não sabia que naquele momento eu fui batizado pelo Espírito Santo. E demorei para batizar. E demorei. Porque eu tinha de orar em público. Ele vai falar as coisas tudo. E bom, e assim, olha onde que chegou. E assim dali veio. Veio assim vai. Então, o batismo do Espírito Santo é quando crê. O Espírito Santo, então, ele batiza os pecadores que aceita com fé, uma fé genuína em Cristo. Eles serão batizados no Espírito Santo. Mas só que as pessoas pensam, aí eu sou batizado, eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não tenho dom, eu não falo língua estranha. Não é isso. Esse poder tinha os apóstolos, eles falavam em língua estrangeira, idioma, não era barulho, porque não tinha necessidade, tinha gente de todas as nações, cada um ouvia a sua própria língua. Fala. Então, aqui, Jesus batiza os crentes no Espírito Santo, diz Mateus 3,11. Recebeste o Espírito Santo. Agora, como seguidores de Cristo, nós estamos nessa classe, graças a Deus, né? Seguidores de Cristo, e eles seguidores de João, e João também é seguidor de Cristo. Esses crentes não tinham sido instruídos. João lhe pregava sobre o batismo do arrependimento, o batismo do arrependimento. Então, aí eles não tinham sido instruídos a respeito da vinda do Espírito Santo, né? Note-se que toda a classe de pessoas recebeu o batismo do Espírito Santo. Hoje nós sabemos perfeitamente. Nós sentimos a presença do Espírito Santo, porque se você sabe, quando você está errando, você pode não falar, ficar quieto, sabe? Será que eu estou fazendo certo? Seja para você falar algo, será? Então, por quê? Você tem a outra consciência, você tem a natureza divina, você conhece o outro lado, certo? Mas erra, porque nós estamos na carne, irmãos. Nós erramos muito. Então, no momento que recebe, e Cristo recebe o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador, ele nos consola. E passa a ser habitado por ele. É o versículo 3. Perguntou-lhes, então, em quem sois batizado, então? Pergunta. E eles disseram, no batismo de João. Depois de perguntar sobre o batismo de João do Espírito Santo, Paulo recebeu só um olhar fixo para ele, vamos dizer assim, estranhado. Por assim dizer, era o batismo de arrependimento que João pregava. Mas Paulo disse, certamente, versículo 4, Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo de arrependimento. Se note bem, o versículo seguinte, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, certamente, com certeza, João batizou no batismo do arrependimento. Mas ele dizia ao povo, apóstolo Paulo dizendo aqui, ao povo que cresce no que após ele, após quem? Após João o Batista. Quem vai vir após? Jesus. Então ele está preparando o caminho. Na Isaías fala, e aqui fala também, ele estava preparando as veredas, o caminho para Jesus, que havia de vir, isto é, Jesus Cristo, que em efeito era tudo que podia fazer durante aquele tempo. As pregações eram isso, era falando de arrependimento. Vamos supor que tivesse só. Você está num lugar que não tem ninguém convertido. Então você vai pregar sobre o arrependimento. Não vai nem ensinar sobre a doutrina do Espírito Santo. Você vai perder não vai perder tempo, vai ganhar aquele tempo que Deus te deu. Você vai falar para uma pessoa, na rua, em qualquer lugar, na casa,
que precisa. Você vai falar da salvação como ela é. Tem que fazer. Agora, quando tem na igreja, tem que pregar. A igreja está cansada de ouvir falar de João capítulo 3, de Nicodemos, mas e outros que não conhecem, né? Tem os evangelhos, não podem deixar de falar. Então, João Batista revela Jesus como o Salvador da humanidade. E nós hoje estamos pregando Jesus, ele é o Salvador da humanidade, mas Jesus não está presente, ele está presente em nós em espírito, ele está lá. Agora tem a segunda vida que ele vai vir. Precisa estar preparado. Precisa estar preparado para quando ele buscar também. E nós não sabemos. Quantos já levou dessa igreja? Quantos irmãos já estão lá na glória? E tem mais, lá em Lucas, lá de lá, já fala que o rico lá olhou, viu. E lá vê, ele está lá pelos perdidos, vê também. Ele vê lá, ele vê os que estão lá. Viu, e ele falou também, ela lembra, conversa. Então, os irmãos, aqui o batismo de arrependimento era direcionado para o arrependimento de pecados. Arrepender o quê? Os pecados. Arrepender o quê? Não fiz nada de errado. A pessoa fala, não matei, não roubei, nunca adulterei, ando certinho nos negócios, não mexo, não dou trabalho para ninguém, para vizinho. Tem pessoa que, nota 10, mas isso para salvação não basta. Como Cornélio, do capítulo 10. Olha a vida de Cornélio era. A Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus. Cornélio, capítulo 10, temente a Deus, olha bem. Fazia caridade ao povo, que ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de fazer caridade. E a pessoa é assim. Então, orava, acho que 3 vezes ao dia, ele orava ao dia. Era um homem assim, mas não era salvo. Ele fazia aquilo, e lá também fala que as esmolas dele, a caridade que ele fazia, dava esmola toda, as orações dele tinham chegado lá no trono da glória de Deus. Deus vê. Mas só Deus, o que fez? Deus usou homens. Primeiro mandou um anjo lá para a próxima, lá buscar Pedro, para vir te pregar para você que está faltando uma coisa. O principal, tudo tem. E o anjo também apareceu, avisou lá para Pedro, avisou Cornélio, Pedro preparou. E hoje o Espírito Santo prepara o pregador, e se o interessado também está dando ouvido, prepara o terreno. Agora, conversão aí é com Deus. Nós não convertemos ninguém. Nós não convertemos isso. E nem sabemos. Então aqui, irmão, ele estava aguardando ansiosamente a obra redentora de Jesus na cruz em prol do pecador. E nós aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus. Lembra o pastor Carlos dizia, tem que pedir para Jesus vir logo. Não adianta você pedir isso aí. Você pedir, ele vai vir na hora certa, que a hora dele já está predestinada. Já sabe. Então pedir para ele buscar uma jovem, ele que leva. Não adianta você pedir para morrer, pedir para levar. Para levar a hora que Deus querer. Isso daí. Agora o 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Sem dúvida alguma, Paulo diz que eles foram batizados em Jesus Cristo na sua morte. Vocês foram batizados já na morte de Cristo, não passou por batismo. Todavia, a verdade é que eles imediatamente creram e aceitaram o que Paulo disse de Jesus. E hoje é difícil para a pessoa aceitar. Eu fico contente, eu vejo a Elisa, que ela está estudando. Ela pegou, ela vem filho. Ela entra para lá, ela chega, cumprimenta, e desce do carro e fala, obrigado. Depois vê, precisa de ver. Então, tem esperança. É porque a fé vinha pelo ouvir. Pelo ouvir. Então,
Paulo tinha proclamado que Jesus, o Filho de Deus, tinha a única fórmula batismal da regeneração. A fórmula de batismo no Espírito Santo é na salvação, é quando crer. Ou seja, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha agora, e falavam línguas e profetizavam. E hoje o povo quer copiar isso daqui. Mas eles não estão falando as línguas que eles falaram, eles não estão profetizando. Não estão, porque vai contra a Bíblia. A Bíblia está completa. A experiência que os gentios de Éfeso tiveram quanto ao receber o Espírito Santo e paralela àquele para os judeus, quando juntou os judeus junto. Aquela dos judeus também. Este episódio é uma extensão da experiência do Pentecoste para um grupo ou um outro grupo de pessoas que falou no versículo 2. Profetizar nesta passagem pode ser equivalente a falar as grandezas de Deus. A profecia está aqui, nós falamos da profetisa de Deus, nós não estamos profetizando, já está escrito. O que nós fazemos é interpretar, explicar aqui. Tem texto que não precisa nem explicar, está claríssimo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem em Pai senão por mim. Pode fechar a boca. Se entendeu isso aí, está claríssimo. Está claríssimo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse. Está fácil. Então aqui nós vemos, porque eles falavam da grandeza de Deus. E nós também falamos da grandeza de Deus, não como eles. Ou falando, ou agradecendo também, falava agradecendo a Deus. Fala e agradece, não deve esquecer de agradecer a Deus. Voltar ao assunto, continuo caminhando, saio de casa, irmãos, não sei, eu fiquei tão feliz, uma coisa tão impossível da aposentadoria, que vou agradecendo a Deus. Agradeço que eu estou caminhando, quando eu cheguei de Bauru, não estava nem conseguindo andar. Falei, como é que eu vou dirigir a igreja? Eu vim, espanhol falava corro, mancando, fala isso aí, a língua deles, né? A língua caipira espanhol, né? Então, como é que vou trabalhar? Mas Deus vai usar minha boca, então é isso. Mas graças a Deus, você tem que ser prudente, você tem que fazer algo. Não é que você vai ficar sentado aí, não vai ser prudente cuidar da saúde, não vai tomar os remédios. Você tem que ser prudente. Porque Deus ajuda. Mas você tem que fazer a sua parte. Ele deixou os médicos, ele deixou os professores, ele deixou a Bíblia para nos ensinar, ele deixou os pregadores. Nem tudo prega. Então, por isso nós vemos. Então, refere-se a eles sendo batizados no Espírito Santo e falavam em língua e profetizavam. Agindo com evidência física, conjunto de conhecimento que Deus dava para eles, e no iniciais, e não foram batizados no Espírito Santo, às vezes está acompanhada com profetizar durante o tempo da época que estavam incompleto na Bíblia, o conhecimento era incompleto, então Deus dava os dons especiais para eles falarem. Você vê que o apóstolo Paulo fala, hoje conhecemos em parte, um dia vou ser conhecido. Hoje, quando falava como meninos, então ele está usando conhecimento. Falar, aí eu ver face a face, a pessoa já pensa que é Jesus. Mesmo que você olha para o espelho, o enigma daquele tempo, embaçado, você não vinha direito. Então hoje você olha para o espelho, você vê de face a face. Ele fez toda essa comparação, para saber. Aquele tempo o espelho era bem rústico. Você olhava assim, né, um máximo. É a mesma coisa você olhar na bacia de um arábico, um
trator, assim você vê, né, o rosto lá, mas não vê perfeito. E hoje o espelho é um laço bem. Então ele fala, e agora hoje nós temos a escritura, tudo completo, canônico que fala, quando fala encerrou, veio o que é perfeito, que a Bíblia conhecimento está falando. Então nós vemos, então agora vamos ver a face a face. Eles já entendem que o dia que vinha o perfeito Jesus, nós vamos ver de face a face. Claro que nós vamos ver face a face, mas só que não está falando disso. Então aqui, que seria completo, quer dizer, as escrituras sagradas no livro do Apocalipse. Quando chegou o Apocalipse, foi a última revelação. Encerrou. Então, o 7. E estes eram ao todo uns 12 homens. Estes que eram todos 12 homens, ao que parece, não havia mulheres envolvidas nesse tempo. 8, vamos parar aqui. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando, olha bem, e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, ele disputava, porque vinha pergunta, vinha controvérsia, ele tinha que disputar, ele teria que persuadir, ele tinha que convencer a verdade e falar. Então, por isso, você toca com 2 pessoas assim, você vai ter que disputar com ele. Você vai deixar ele vir te falar para você como a sua fé, sua crença está errada, você está equivocado, você vai ter que disputar. Não precisa xingar, ofender a pessoa. Fala. Que religião tem bastante religião, mas salvos são todos. Cada igreja tem os salvos e tem os perdidos. Todos assim. Então parece que Paulo passava mais tempos aqui que a maioria das sinagogas. Então, havia trazido provas razoáveis das escrituras do Antigo Testamento. Para aí, o que eles tinham, irmãos? Para demonstrar a autoridade do governo de Deus. Então Paulo não estava a mostrar a autoridade do governo de Deus que havia trazido para nós. Então nós temos que mostrar a autoridade. Não a autoridade de homens. A autoridade, eles têm que estar debaixo do governo de Deus. Você estando debaixo do governo de Deus, aí você vai obedecer os homens naquilo que não desagrada a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que tenham uma boa noite. E que possamos estar sexta-feira aqui, a sexta-feira a vez do irmão Paulo pregar, se Deus permitir. Vamos agradecer a Deus. Quem vamos cantar? Aquele comércio, não é? Qual? 175? Cristo, meu. Depois já está baixado o tom aí, ela vai tocar em Ré maior, eu vou tocar em Mi bemol, que está escrito. Se eu mudar de tom aí é difícil de tocar, porque muda as notas, vai baixo aqui. Só faz o Ré maior e aí. 175. Vou tocando até voltando. Deus, oh,
Pastor, queria agradecer pelas bênçãos da minha vida, orar para minha família em geral. O seu Guerinho que está doente. Qual Guarino? O Guerinho vizinho nosso lá. Ah, o Tá bem. Irmão Paulo, ore em favor desse pedido e agradecemos a Deus. Somos gratos, agradecemos por mais essa hora e pedimos, esses pedidos da emoção, os que necessitam de saúde, agradecemos por tudo que foi feito por nós, até de hoje, pedimos que o Senhor esteja mandando chuva na hora certa, Amém. pedimos pelo irmão José Vicente, pela sua saúde, que o Senhor possa ter compaixão, livrar ele dessa enfermidade, que ele possa aqui estar servindo para frente, o mais breve possível. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando ele isso. E também toda a nossa família, os nossos filhos, que o Senhor esteja abençoando, o pastor da abençoa, sua esposa e filhos. E pedimos pelos próximos cursos, pela igreja, que a igreja esteja sempre firme aqui, pregando a palavra, como ela é. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.